Você acha que câmera e alarme bastam? Então por que as casas mais vigiadas são as primeiras a serem invadidas? Descubra a falha inesperada que ladrões procuram agora. Há 5 passos simples que transformam sua casa num alvo difícil. A quinta vai te surpreender. Imagine ouvir vidro quebrando e saber exatamente o que fazer para proteger quem você ama. Aplique só uma dessas dicas e veja sua casa ficar muito menos atraente para invasores. A primeira coisa que vocês precisam entender é que 80% das invasões acontecem pelas portas e janelas. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas só percebe que a casa está vulnerável depois que já foi tarde demais. Então, vamos começar pelo básico: as portas. A porta da frente de vocês precisa ter no mínimo 3 elementos de segurança. Primeiro, uma fechadura de qualidade. E não, aquelas fechaduras de R$ 50 do mercado não vão segurar ninguém. Um invasor experiente consegue arrombar essas fechaduras em menos de 30 segundos. Invistam em fechaduras Tetra ou Penta, que são as mais resistentes do mercado brasileiro. Mas tem um detalhe que quase ninguém presta atenção e que deixa até a melhor fechadura do mundo inútil. Já já a gente fala disso. Segundo elemento, travas extras. Coloquem aquelas travas de segurança interna, sabe? Aquelas que vocês travam por dentro quando estão em casa. Isso adiciona uma camada extra de proteção que dificulta muito a vida do invasor. E terceiro, as dobradiças. Isso mesmo, as dobradiças. Muita gente reforça a fechadura, mas esquece que as dobradiças podem ser arrancadas facilmente se estiverem do lado de fora. Invistam em dobradiças anti-arrombamento, ou pelo menos certifiquem-se de que elas estão do lado interno da porta. Agora vamos para as janelas. Grades são essenciais, mas tem que ser grades de qualidade. Nada de grade fina que qualquer pessoa consegue entortar com uma alavanca. E aqui vai uma dica de ouro. Se vocês não podem ou não querem colocar grades por questão estética, existem películas de segurança que tornam o vidro muito mais resistente. Não é inquebrável, mas vai dar tempo suficiente para vocês chamarem a polícia e se protegerem. E olha, tem uma área da casa que vocês provavelmente estão ignorando agora, e é exatamente por onde os invasores mais espertos entram: os fundos da casa. Janelas de banheiro, lavanderia, áreas de serviço, essas são as favoritas dos invasores porque ficam escondidas dos vizinhos. Não importa se a janela é pequena, reforcem todas elas. E os portões? Precisam de travas robustas e, se possível, automatização. Um portão automático dificulta muito o acesso rápido que um invasor precisa. Agora, lembram daquele detalhe que eu falei que deixa até a melhor fechadura inútil? São os parafusos da fechadura. A maioria das fechaduras vem com parafusos curtos de fábrica. Troquem por parafusos longos, de no mínimo 7 centímetros, que atravessem o batente e alcancem a estrutura da parede. Isso multiplica a resistência da porta contra arrombamento. Mas não adianta nada fortalecer todos esses pontos se vocês cometerem um erro da segunda dica. E olha, esse erro é tão comum que vocês provavelmente estão cometendo agora mesmo. Fortalecer a casa é o primeiro passo, mas invasores profissionais sabem contornar barreiras físicas. O que eles não conseguem contornar é o que a gente vai ver agora, na segunda dica. Vocês sabiam que 60% dos invasores desistem de uma casa só pela iluminação? Isso mesmo, a iluminação é uma das ferramentas mais poderosas e mais baratas de defesa residencial, mas quase ninguém usa do jeito certo. O segredo não é deixar a casa toda acesa a noite inteira. O segredo é iluminação estratégica com sensores de movimento. Quando o invasor está observando uma casa para invadir, ele passa vários dias estudando os padrões. Mas sabe o que assusta ele? Luzes que acendem de repente quando ele se aproxima. Isso cria a sensação de que alguém percebeu a presença dele. E tem um lugar específico que, se vocês não iluminarem, é como se estivessem deixando a porta aberta para o invasor entrar sem ser visto. Instalem sensores de movimento nas laterais da casa, nos fundos e principalmente nas áreas que os vizinhos não conseguem ver. Aquele corredor lateral entre a casa de vocês e o muro precisa de iluminação com sensor. Os fundos perto da área de serviço, iluminação com sensor. A entrada da garagem, iluminação com sensor.
E olha que interessante, não precisa ser aquelas luzes superpotentes. Às vezes uma iluminação média já resolve, porque o objetivo não é transformar a casa num estádio de futebol. O objetivo é surpreender o invasor e mostrar para ele que aquela casa não é um alvo fácil. Agora, tem um detalhe técnico importante. Invistam em sensores de qualidade que não disparem com qualquer movimento de animal ou folha de árvore. Sensores muito sensíveis vão acender a luz toda hora e vocês vão acabar desligando o sistema, e aí perdeu toda a proteção. Mas tem um tipo de iluminação que a maioria esquece e que pode ser a diferença entre vida e morte numa invasão real. Iluminação de emergência. Se o invasor cortar a energia da casa, o que vai acontecer? Tudo vai ficar no escuro e vocês vão ficar vulneráveis. Por isso, tenham pelo menos algumas luminárias de emergência instaladas em pontos estratégicos. Corredor, quarto, sala. Aquelas que carregam sozinhas e acendem automaticamente quando falta luz, custam menos de R$ 100 cada e podem salvar a família de vocês. E aqui vai uma dica psicológica poderosa. Invasores evitam casas bem iluminadas porque eles sabem que vizinhos podem ver, câmeras podem gravar e a chance de serem identificados aumenta muito. A iluminação não só protege vocês, como também protege o bairro inteiro, porque o invasor simplesmente vai procurar um alvo mais fácil. Mas de nada adianta iluminar se vocês não conseguirem ver quem está se aproximando. E é exatamente isso que a terceira dica vai resolver. Agora a gente entra numa das dicas mais importantes: vigilância. E olha, não precisa contratar empresa de segurança cara nem instalar 20 câmeras pela casa. O que vocês precisam é de vigilância inteligente nos pontos certos. Vamos começar pelas câmeras. Hoje em dia, existem câmeras com excelente custo-benefício que vocês mesmos podem instalar. O segredo está no posicionamento. A primeira câmera tem que estar na entrada principal, numa altura que mostre o rosto de quem se aproxima. Não adianta colocar muito alta que só pega a cabeça da pessoa. Vocês precisam de imagens que sirvam para identificação. Mas tem um erro que 80% das pessoas cometem na hora de instalar câmeras, e esse erro torna todo o sistema inútil. Segunda câmera, fundos da casa. Lembram que a gente falou que invasores preferem entrar pelos fundos? Então, essa câmera é obrigatória. E terceira câmera, área lateral ou garagem, dependendo do layout da casa de vocês. Com 3 câmeras bem posicionadas, vocês já cobrem os pontos críticos. Agora, aquele erro que eu falei? Muita gente instala a câmera, mas não configura para gravar e armazenar as imagens. A câmera fica só transmitindo ao vivo, mas se acontecer alguma coisa e vocês não estiverem olhando naquele exato momento, perderam tudo. Configurem o sistema para gravar 24 horas e armazenar pelo menos 7 dias de imagens. Hoje em dia tem cartão de memória barato que aguenta isso tranquilamente. E tem uma funcionalidade das câmeras modernas que pode avisar vocês de um perigo antes mesmo dele acontecer. Câmeras com notificação no celular. Quando detecta movimento, manda um alerta direto para o smartphone de vocês. Vocês podem estar no trabalho, no trânsito, onde for, e vão saber na hora se tem alguém rondando a casa. Isso é ouro puro em termos de segurança preventiva. Agora vamos falar de alarmes. Existem 2 tipos principais: os que fazem barulho e os silenciosos. Os que fazem barulho são ótimos para assustar o invasor e alertar os vizinhos. Mas atenção, se vocês optarem por alarme sonoro, ele precisa ser bem alto. Aqueles alarmes fracos que mal se ouve não servem para nada. Instalem sensores de abertura nas portas e janelas principais. Quando alguém abrir, o alarme dispara. E aqui vai uma dica valiosa: sensores de presença internos também. Se por algum motivo o invasor conseguir entrar sem disparar o alarme da porta, o sensor interno vai pegar ele. Mas tem uma estratégia de vigilância que não custa nada e que pode ser mais eficiente do que qualquer tecnologia: a vizinhança conectada. Criem um grupo de WhatsApp com os vizinhos de confiança. Quando um percebe movimento suspeito, avisa os outros. Quando alguém vai viajar, o vizinho fica de olho. Isso cria uma rede de proteção que os invasores odeiam, porque aumenta muito o risco de serem vistos e denunciados. E olha, invasores profissionais estudam a rotina do bairro. Eles sabem quando as pessoas saem, quando voltam, quando a rua fica vazia. Mas quando tem uma rede de vizinhos atentos, o trabalho deles fica impossível. Mas todas essas câmeras e alarmes não vão adiantar nada se vocês não tiverem um plano de ação para quando o pior acontecer.
E é isso que a quarta dica vai ensinar. Essa dica aqui é a que pode literalmente salvar a vida da família de vocês, mas é a mais ignorada de todas. A maioria das pessoas investe em segurança, mas não tem um plano do que fazer quando a invasão realmente acontece. E aí, quando o desespero bate, as decisões erradas podem custar caro. Primeiro, a família inteira precisa saber o que fazer. Não adianta só vocês saberem. As crianças, o cônjuge, todo mundo que mora na casa precisa estar preparado. E olha, não estamos falando de criar pânico, estamos falando de criar preparo. E tem um cômodo na casa de vocês que pode se transformar no lugar mais seguro durante uma invasão, mas só se vocês prepararem ele do jeito certo. O quarto principal. Esse é o conceito de quarto seguro adaptado à realidade brasileira. Não precisa construir um bunker, mas esse quarto precisa ter alguns elementos básicos. Primeira coisa, a porta precisa ser mais reforçada que as outras. Lembram daquelas travas extras que a gente falou? No quarto principal é obrigatório. Segunda coisa, tenha um celular carregado dentro do quarto. Pode ser até um celular velho que não usam mais, mas que esteja funcionando e com bateria. Por quê? Porque se o invasor entrar e vocês conseguirem se trancar no quarto, vocês precisam ligar para a polícia imediatamente. E não podem depender do celular que estava na sala ou na bolsa. Mas tem uma coisa que nunca podem fazer durante uma invasão, e muita gente faz por instinto, achando que está se protegendo. Nunca tentem confrontar o invasor se tiverem opção de fugir ou se trancar. A vida de vocês e da família vale mais do que qualquer objeto da casa. O objetivo é sobreviver, não ser herói. Se conseguirem se trancar no quarto seguro e ligar para a polícia, façam isso. Se tiverem uma rota de fuga segura, usem ela. E por falar em rota de fuga, a família precisa conhecer as saídas alternativas da casa. Tem janela no quarto que dá acesso para o telhado ou quintal? Tem porta dos fundos que dá para sair rapidamente? Todos precisam saber essas rotas. E atenção, se tiverem grades nas janelas do quarto, pelo menos uma delas precisa ter abertura por dentro para casos de emergência. Não só para invasão, mas também para incêndio. E tem uma técnica de comunicação que pode salvar vidas quando a família está em perigo. Palavra-código. Estabeleçam uma palavra ou frase que a família toda conhece e que significa perigo, vão para o quarto seguro agora. Pode ser algo simples como esqueci de comprar pão ou o cachorro fugiu. O importante é que seja algo que vocês normalmente não falariam, mas que não pareça estranho se o invasor ouvir. Assim, se o membro da família perceber o perigo primeiro, pode alertar os outros sem o invasor perceber. E mais uma coisa importante, tenham os números de emergência salvos. 190 da polícia, número do vizinho de confiança, número da empresa de segurança se tiverem. Mas aqui vai o mais importante. Quando ligarem para a polícia, falem o endereço completo, logo de cara, antes de qualquer coisa. Se a ligação cair ou for interrompida, pelo menos eles já vão saber para onde mandar a viatura. Ensaiem esse plano com a família. Não precisa fazer todo mês, mas pelo menos 2 vezes por ano façam um treinamento básico. E com crianças, façam de forma lúdica, como se fosse uma brincadeira, para não traumatizar. Mas tem uma última dica que une todas as outras. E essa dica é tão simples que vocês vão pensar, sério, só isso? Mas olha, é essa dica que faz invasores desistirem antes mesmo de tentar. Agora a gente chega na dica mais importante de todas e olha que ironia, não tem nada a ver com tecnologia, não custa 1 centavo, mas é a que mais protege. O problema é a que as pessoas mais ignoram. Invasores profissionais não escolhem casas por acaso. Eles estudam, observam, anotam padrões. E sabe o que eles mais amam? Pessoas previsíveis que facilitam o trabalho deles. Então vamos quebrar esse padrão. Primeiro ponto, parem de ostentar. Aquele carro zero na garagem, aquele post no Instagram mostrando a TV nova de 70 polegadas, aquela foto da viagem com a casa vazia. Cada post desses é um convite para o invasor. Ele vai saber que vocês têm coisas de valor e quando não estão em casa. E tem um aplicativo que vocês usam todos os dias que está entregando a rotina de vocês de bandeja para os invasores. Instagram e Facebook com a localização ativada. Quando vocês postam em tempo real, olha que restaurante maravilhoso! O invasor sabe, a casa está vazia agora. Quando vocês postam embarcando para a praia, 10 dias de férias, acabaram de avisar que a casa vai ficar desprotegida. Se quiserem postar, postem depois de voltar, nunca durante. Segundo ponto,
Variem os horários. Vocês saem todo dia às 7 da manhã? Voltam todo dia às 18 horas? Parabéns! Vocês criaram um cronograma perfeito para o invasor trabalhar com calma entre 7 e 18 horas. Obviamente, nem sempre dá para mudar por causa do trabalho, mas sempre que possível, variem. Saiam um dia mais cedo, outro mais tarde, voltem em horários diferentes quando puderem. E tem uma coisa que vocês fazem que grita: essa casa tá vazia, podem invadir. O portão aberto. Muita gente deixa o portão aberto durante o dia para facilitar a entrada e saída. Erro fatal. Isso não só mostra o que tem dentro, como facilita o acesso. Portão sempre fechado, sempre. Se precisam entrar e sair várias vezes, então automatizem o portão. O trabalho extra de abrir e fechar manualmente pode salvar a casa de vocês. Terceiro ponto. Quando viajarem, simulem presença. Usem timers naquelas tomadas inteligentes para acender luzes em horários diferentes. Peçam para o vizinho de confiança recolher correspondência e colocar o lixo para fora nos dias certos. Casa com caixa de correio lotada e sem lixo na rua é sinal claro de que não tem ninguém. E sobre redes sociais, configurem o perfil como privado. Não aceitem pedidos de amizade de pessoas que não conhecem. Invasores criam perfis falsos só para monitorar a rotina das vítimas. Aquela pessoa que vocês aceitaram e nem sabem quem é, pode estar estudando a vida de vocês nesse momento. E olha, tem um erro que une todas as dicas anteriores e que torna tudo inútil. Perfil baixo. Quanto menos atenção a casa de vocês chamar, melhor. Aquela cerca muito alta que esconde tudo pode parecer segura, mas também esconde o invasor enquanto ele trabalha. O ideal é ter visibilidade moderada. Os vizinhos conseguem ver se tem algo errado, mas não fica tudo exposto. Equilibrem privacidade com vigilância natural do bairro. Não esperem acontecer para tomar atitude. A estatística não mente. Enquanto vocês assistem esse vídeo, dezenas de casas estão sendo invadidas no Brasil. A diferença entre ser mais uma estatística ou estar seguro está nas decisões que vocês tomam hoje, agora, nesse momento. Comecem pela dica que for mais fácil para vocês implementarem. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas façam. Cada camada de segurança que vocês adicionam multiplica a proteção da família de vocês. E me falem nos comentários, qual dessas dicas vocês vão implementar primeiro? Vocês já tiveram alguma experiência com invasão? Compartilhem a experiência de vocês, porque isso ajuda outras famílias a se protegerem também. Se esse vídeo foi útil, compartilhem com quem vocês amam e querem proteger. Segurança é responsabilidade de todos nós. E lembrem-se, a melhor defesa é aquela que nunca precisa ser usada porque o invasor nem tentou. Protejam a família de vocês. Até o próximo vídeo!